Deus, sexta-feira. Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto um pouco polêmico. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas agora no começo do mês de maio, o Ministério da Saúde lançou a nova caderneta da gestante, né? A caderneta da gestante 2022. Nós estávamos utilizando até então a quarta edição da caderneta anterior, que era do ano de 2018, e aí o Ministério da Saúde agora, início de maio, lançou a nova caderneta da gestante, essa aqui que vos apresento, essa é a capa, tá pessoal? Eu não tive acesso ainda à versão impressa desta caderneta, mas na internet nós já temos a versão para impressão, tá? A versão eletrônica da caderneta 2022. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as alterações e por que nos preocupa tanto a publicação dessa cartilha. Então aproveita, se inscreve no canal e vem comigo para a gente conversar um pouquinho sobre essa nova caderneta. Então, gente, nós sabemos que a caderneta da gestante é um documento, né? É um documento super importante que a gestante tem em mãos, inclusive de benefícios para a gestante, para os profissionais de saúde. Por quê? Ao mesmo tempo que ele é um documento que os profissionais de saúde registram, né, os dados do atendimento, do acompanhamento daquele pré-natal, ele também ela é um importante instrumento de orientações para essas mães, para essas futuras mães, para essas mulheres. Pessoal, então eu tive uma ideia. Eu pensei em compartilhar com vocês sobre essa nova caderneta alguns pontos que eu quero enfatizar com vocês de alteração, mas de fazer um pequeno comparativo entre a caderneta anterior, que é de 2018, a quarta edição, e a nova caderneta que foi lançada agora no início do mês pelo Ministério da Saúde. Então eu acho interessante que a gente pense num comparativo, né, entre as duas, para a gente esclarecer melhor quais foram as alterações, o que é que permanece, o que é que foi alterado. Bem, a caderneta de uma forma geral, a caderneta de 2022, de uma forma geral, ela teve a alteração de layout, de design, de cores, paletas de cores, de ilustrações, apresentou uma série de modificações, basicamente com essa parte gráfica, né? Mas o nosso foco nesse vídeo é discutir sobre as alterações de conteúdo dessa cartilha. Então, a caderneta da gestante, o que é que ela contém? Ela contém dados relativos aos direitos da gestante, continua dessa forma. Ainda apresenta o que? A caderneta da gestante apresenta toda a evolução da gestação, então traz orientações às mães de acontecimentos no desenvolvimento da gestação no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Isso tudo permanece na cartilha, a cartilha continua, a caderneta continua abordando essa organização. A caderneta da gestante traz ainda orientações acerca dos cuidados que essa gestante tem que ter durante o seu pré-natal, traz ainda pontos importantes relacionados à questão da alimentação saudável, né? Traz, muito importante também, porque traz também algumas principais queixas que acontecem e que é de fato esperado durante a gestação, e traz ainda os sinais de alerta, né, orientando essas mães para que na ocorrência de algum desses sinais de alerta, essas mulheres, essas gestantes procurem os serviços de saúde. Tudo isso havia na cartilha anterior de 2018 e permanece na cartilha de 2022. Interessante, pessoal, que na página 17 da cartilha 2022, uma alteração que tivemos foi com relação à inclusão da vacina Covid-19. Então, nessa versão de 2022, nós já temos a inclusão da vacina Covid. A cartilha, ela traz uma seção que fala sobre os principais exames realizados no pré-natal e vacinas. E já nessa cartilha, houve a inclusão da vacina da Covid-19. E também no item de registro de vacinas, né,
Na caderneta da gestante, a gente tem uma aba onde o profissional registra a situação vacinal da gestante. Também já houve a inclusão da vacina da Covid-19. É interessante também a gente pensar que destacar uma outra alteração que teve, mudança que teve na caderneta 2022 com relação ao acompanhamento do ganho de peso gestacional. Então, na caderneta 2018, né, a gente tinha um gráfico de acompanhamento de ganho de peso, né, um gráfico único para o registro e a gente acompanhar como era que estava acontecendo o ganho de peso dessa gestante no decorrer da gestação. Na caderneta atual de 2022, nós tivemos uma alteração, existem lá 4 gráficos de registro e aí o profissional ele vai fazer a avaliação do IMC dessa gestante pré-gestacional, como ele estava pré-gestação para classificar essa gestante, e daí então utilizar um dos 4 gráficos de acompanhamento, que é o de baixo peso, o de eutrófica, gestante com sobrepeso e gestante com obesidade. Então é uma alteração que teve na caderneta de gestante, na nova caderneta, né, a inclusão desses quatro gráficos de acompanhamento de ganho de peso. É realmente um ponto importante que a gente tem que avaliar, os profissionais devem avaliar por conta dos riscos, né, de problemas advindos desse ganho de peso excessivo ou o alerta de essa gestante poder, por exemplo, não estar ganhando peso. É uma ação a gente já vê com bons olhos porque traz informações reais mais fidedignas para que a gente acompanhe o ganho de peso dessa gestante durante todo o pré-natal. Uma parte importante também, que teve uma pequena alteração, foi com relação aos registros dos dados da consulta. Então, os profissionais de saúde, eles têm uma área, uma aba na caderneta de gestante, onde a gente faz o registro, né, dos dados da consulta, aqui é os de 2018, os dados da consulta, pressão arterial, IMC, ausculta dos BCF, tudo isso a gente faz, né, o registro a cada consulta, e abaixo a gente tem o registro, o campo para registrar as queixas dessa gestante e as condutas principais, né, das gestantes. Bem, na caderneta 2022 foram suprimidos alguns itens, mas esses itens eles não apresentam tanta relevância para essa avaliação, né, que foram os itens de edema, exantema. Eles foram suprimidos nessa aba de registro que o profissional utiliza e foi aumentado o campo para registro das condutas, da consulta de uma forma geral. É muito importante que o profissional faça esse registro, tá? Agora, pessoal, o que a gente tem para conversar sobre a alteração dessa cartilha de 2018, essa mudança que teve de 2018 para 2022, sem dúvida, primeiramente uma modificação importante, né? Na página 31 da nova caderneta da gestante 2022, na página 31, quando fala sobre parto, né, fala sobre trabalho de parto e parto, a caderneta ela traz da seguinte forma: durante o trabalho de parto, você poderá ser atendida por um médico ou enfermeiro que trabalham em conjunto. Bem, na caderneta 2022, ela ela coloca, né, esse trecho no qual a gestante ela vai estar sendo orientada sobre os profissionais que vão fazer esse atendimento dela no parto, no caso, médico ou enfermeiro. Mas eu acho interessante a gente refletir um pouquinho por que muda essa abordagem, né? Na caderneta da gestante de 2018, na página 29, nós temos um destaque importante para a atuação dos enfermeiros obstetras. Então, na página 29 da caderneta de 2018, a caderneta traz que durante o trabalho de parto e parto, as gestantes poderão ser atendidas por médicos, né, ou enfermeiros obstetras. Nós podemos aí observar o que? Na caderneta de 2022, o que nós temos
é justamente a ausência, né, da abordagem da enfermagem obstétrica. Então, a rede cegonha, com o advento da rede cegonha, a gente observou que o profissional enfermeiro obstetra, ele tem grande relevância, grande destaque no seu papel na realização de um acompanhamento humanizado, de um acompanhamento seguro dessas gestantes. E nessa nova caderneta a gente não observa a presença do enfermeiro obstetra como integrante dessa equipe. É falado de forma muito tímida, como se a gente quisesse esconder o papel desse profissional nesse processo de cuidado. Isso é um ponto que a gente precisa discutir, a gente precisa problematizar o porquê da não inclusão, o porquê de negar, o porquê de não se abordar, de não se enfatizar o papel relevante que o enfermeiro obstetra tem frente a essa assistência ao trabalho de parto e parto, por exemplo. Mas, sem dúvida, esse é um ponto importante, mas, sem dúvida, o ponto de maior destaque, de maior preocupação que gerou para os profissionais, para a enfermagem de uma forma geral, mas para os profissionais que trabalham com a saúde e a assistência baseada em evidências, sem dúvida se deu com o conteúdo que está descrito na página 32 da nova caderneta da gestante. Então, pessoal, a nova caderneta da gestante 2022, na sua página 32, traz sobre os procedimentos que devem ou não ser realizados durante a assistência ao trabalho de parto e parto. Isso gerou uma enorme preocupação e aí nos leva a refletir que grande retrocesso estamos vivendo hoje na atenção obstétrica no Brasil. Por quê? A caderneta 2022 traz que existem procedimentos que não são mais indicados de serem realizados durante o trabalho de parto e parto. Como, por exemplo, eles colocam lá 2 que não devem ser realizados. 2. A realização de lavagem intestinal e também a raspagem de pelos pubianos. Então, a caderneta 2022 deixa lá claro que esses 2 procedimentos, eles não devem ser realizados, né? A mulher não deve ser exposta a esses 2 procedimentos. No entanto, o grande destaque que nós observamos são com relação ao tema a seguir, o tema que é abordado a seguir. Então, na mesma página 32, nós temos uma seção que fala sobre alguns procedimentos que podem ser indicados, né, que podem ser realizados com indicação. E aí, quais são? Rompimento da bolsa das águas. A gente tem ainda que pode ser indicado, segundo a caderneta de gestante 2022, o soro, a utilização de soro com ocitocina e, pasmem, episiotomia. A caderneta 2022, ela aponta que a episiotomia ela pode ser realizada em casos de sofrimento fetal. Pessoal, a gente está vivendo um grande retrocesso. Quando a caderneta, quando o próprio Ministério da Saúde vem falar, traz numa caderneta da gestante, que traz orientações, além de ser um documento de registro, é um importante instrumento de educação e orientações para as gestantes, trazer que a episiotomia pode ser realizada em casos de sofrimento fetal, quando na realidade, desde 2017, muito antes disso, a Organização Mundial de Saúde já trabalhava com a não indicação de episiotomia de rotina, a não realização de episiotomia nos partos vaginais. Logo em 2017, esta mesma instituição, este mesmo Ministério da Saúde, que hoje diz que a episiotomia pode ser realizada, lá nas suas diretrizes para o parto normal, lá de 2017, deixa claro que a episiotomia, ela não deve ser realizada de rotina.
salvo raras exceções, raríssimas exceções, mas nem aponta essa questão do sofrimento fetal. A gente observa que é utilizado uma forma de apoiar essa prática, né? Quando, na realidade, os estudos apontam que a episiotomia ela não deve ser realizada em situações de sofrimento fetal, por exemplo, com frequência cardíaca fetal alterada, não tranquilizadora. Não aponta a episiotomia em nenhum momento como um procedimento, como algo a ser feito numa situação como essa. Então, é considerada, sim, hoje como uma situação, como um procedimento que gera violência obstétrica. Então, pessoal, é com muita tristeza, era para estarmos aqui, inclusive, celebrando a edição de uma nova caderneta da gestante, considerando que nós estamos com 4 anos da última edição e ainda considerando que alguns municípios, alguns serviços nem tem mais disponível essa caderneta por problemas diversos, não tem acesso à caderneta, e aí era para estarmos aqui celebrando justamente a publicação de uma caderneta de gestante baseada, né, em evidências científicas, sempre pensando num atendimento humanizado, num atendimento seguro, numa experiência positiva para essa gestante. Então é com muito pesar, né, que eu venho aqui destacar essa informação extremamente ultrapassada, que chega a ser até violenta. Assegurar que a realização da episiotomia pode ser feita é de uma desinformação e é, inclusive, além da violência, uma informação errada e um grande retrocesso na assistência obstétrica. Pessoal, outro ponto que eu trago ainda, que gera muita preocupação, é o fato de essa caderneta da gestante, ela trabalhar muito com o que chega a ser o incentivo da cesariana, né? A nossa caderneta de 2018, ela trazia, sim, as diferenças do parto cesariano e o parto vaginal, o parto normal, né? Claro que sempre valorizando a questão do parto normal, porque do parto normal, parto vaginal, porque é sabido de todos os grandes benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, de um parto vaginal, um parto natural, certo? Lá na caderneta de 2018, nós tínhamos um destaque para a importância desse parto, colocávamos inclusive a caderneta colocava inclusive que poderia sim ser realizada uma cesariana, sim indicado, a depender da condição da gestante, do feto, sim é indicado uma cesariana, mas lá a gente destacava o porquê de não se trabalhar com uma cesárea desnecessária, sem indicação. E essa caderneta de 2022, o que a gente observa é que existe sim, o texto é claro, né? Ao lermos o texto, fica claro que existe sim um incentivo para a cesariana e ainda aborda algo interessante e preocupante, que é a possibilidade da cesariana nos serviços públicos, a cesariana a pedido. Gente, é preocupante falar sobre isso na caderneta de gestante, né? Considerando que as mulheres, elas não têm nenhuma informação, elas utilizam na realidade dessa caderneta como um instrumento de orientação, de informação, e quando a caderneta traz essa possibilidade, a gente observa justamente que pouco se está falando da questão dos riscos. A caderneta traz, tá? A caderneta 2022, ela traz que o parto normal deve ser considerado a despeito da cesariana, que a cesariana ela deve ser realizada em algumas condições específicas. E aí, o que a gente observa na caderneta 2022 é que ele coloca como se nós devemos respeitar o desejo da mulher, o tipo de parto que essa mulher quer ter. E isso é uma verdade, isso é uma informação extremamente relevante. Nós realmente devemos considerar a mulher como protagonista e considerar inclusive o tipo de parto.
Agora, para que a gente precisa fazer isso, a gente precisa instrumentalizar essa gestante com informações verídicas, com informações baseadas em evidências científicas dos riscos e benefícios de ambos os partos. O que a gente observa e as pesquisas apontam justamente é que quando essa gestante ela é instrumentalizada, ela tem acesso a informações de qualidade, ela tem acesso a informações baseadas em evidências científicas, informações que elas conseguem, inclusive, compreender, processar, elas optam pelo parto normal, vaginal, por todos os benefícios que ele apresenta para ela e para o bebê, para o feto. Então, é preocupante a gente observar que nessa caderneta traz essa ênfase, ressalta essa questão da cesariana. Outro ponto que eu acho interessante de a gente discutir para fazer esse fechamento dessas alterações é que a caderneta ela traz ainda a questão da amamentação, né, como um método contraceptivo, como um meio de essa gestante evitar uma nova gravidez. E sim, a amamentação assegurado, resguardado, garantido alguns outros critérios. Ela pode ser utilizada como método contraceptivo, mas de forma coadjuvante, porque as pesquisas apontam que ela não é ele não é um método contraceptivo 100% eficaz. Então, se essa mulher está querendo evitar uma nova gravidez, ela pode utilizar isso, porém aliado a um outro método. Isso são as pesquisas que apontam. E no SUS, a gestante tem direito a diversos métodos, tipos de métodos contraceptivos de forma universal e gratuita. E ainda, para finalizar, eu destaco um importante acontecimento que houve, inclusive, no lançamento desta caderneta. Muitos devem ter tido acesso, devem ter assistido o vídeo de lançamento do Ministério da Saúde da nova caderneta 2022. E, gente, pessoal, no vídeo de lançamento desta caderneta, foram inclusive citados outros procedimentos, que outros procedimentos podem ser realizados, procedimentos estes que muitos já devem ter ouvido falar, que é a famosa manobra de Christelet, procedimentos esses que já estão proscritos há muitos anos. Eles não devem ser realizados, eles não têm nenhuma eficácia, nenhuma motivação, nenhum efeito positivo, e pelo contrário, a manobra de Christelet, ela é considerada hoje uma violência obstétrica. Então, o que esperar, como não nos chocar de o Ministério da Saúde lançando a nova caderneta, além de tudo que está escrito ali nessa nova caderneta, que nos gera bastante preocupação ainda no próprio lançamento, destacar uma manobra que é extremamente lesiva para a gestante e para o feto. Então, com essa citação desse vídeo, com essa citação desse evento que houve, que eu vou fechar, vou encerrando aqui esse vídeo com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo, né, de apresentação dessa nova cartilha, mas principalmente, não somente de apresentação, principalmente de reflexão, né, de consternação, de como se utilizar algumas informações extremamente deletérias, extremamente nocivas dentro de um instrumento que é tão importante para as nossas gestantes e para a assistência obstétrica de um todo, para os profissionais, para a atenção obstétrica de um todo no país. Então, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para vocês acessarem a versão eletrônica da nova caderneta. Vou deixar ainda o link para vocês acessarem a versão eletrônica da caderneta de 2018. E peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas. Vamos tentar nos mobilizar
para que a gente possa alterar, para que a gente não permita que essa cartilha chegue a tantas e tantas gestantes no nosso país. Tchau, tchau!